A aula de hoje é sobre concordância verbal. Nós vamos fazer uma abordagem com alguns verbos que nos trazem muitas dificuldades. Faz dias ou fazem dias? Deve haver ou devem haver? Deve existir ou devem existir? Vende-se casa, vende-se casas ou vendem-se casas? Precisa-se de estudante ou precisam-se de estudantes neste colégio? A aula de hoje é sobre isso, ok? Então, vem estudar conosco. Nosso canal é Nosso Cantinho de Interagir. Professora Norma. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como foi dito logo na introdução do vídeo, a abordagem de hoje é sobre concordância verbal. E nós sabemos que há tantas dificuldades, né, em relação à concordância verbal. Então, se prepara que a aula de hoje é sobre isso. E no finalzinho do vídeo, eu coloquei alguns exercícios e que vamos fazer juntos. Espero que vocês acertem, certo? Vamos lá. Concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Coloquei aí 5 exemplos. A. Falta 1 minuto para as 3 horas. O que está faltando aí? 1 minuto. Está na terceira do singular. Então, o verbo também fica na terceira pessoa do singular. Falta. Falta 1 minuto. Na B, faltam 2 minutos para as 3 horas. Quem está faltando aí? 2 minutos. Observem que está na terceira pessoa do plural. Então, o verbo tem de concordar também com esse sujeito. Faltam 2 minutos para as 3 horas. A maior dificuldade é quando o verbo vem anteposto ao sujeito, ou seja, o verbo vem antes do sujeito. A tendência do brasileiro é colocar na terceira do singular. Falta 1 minuto, falta 2 minutos, falta 5 minutos, mas isso é inadequado na escrita. Fala, você entendeu? Fala do usuário, ela pode ser inadequada, ocorrer equívoco, mas errada não a partir do momento que houve entendimento, houve compreensão. Mas na escrita não, é erro mesmo. Então você não vai escrever falta 2 minutos, e sim faltam 2 minutos, porque o sujeito está pluralizado, terceira pessoa do plural. Tem de haver esta concordância. A letra C. Deu 12 horas o relógio da sala. Nós sabemos que relógio não dá nada. Aí o verbo está no sentido metafórico. Deu 12 horas o relógio da sala. As pessoas colocam porque o verbo está anteposto e observa aí o numeral 12 horas, então já coloca. Deram 12 horas. Cuidado, que o sujeito aí é o relógio. É ele que deu 12 horas. Então não pode pluralizar, certo? Então aí é o relógio da sala deu 12 horas. Ordem inversa, um hipérbato aí na figura de linguagem, que é a ordem inversa. Então está correto, deu 12 horas, porque o sujeito é o relógio. Relógio, terceira pessoa do singular. Logo, o deu, verbo, terceira pessoa do singular. Agora, olha o segundo. Deram 12 horas no relógio da sala, por causa de uma letra apenas, a letra N. Mudou tudo. Agora, no relógio da sala, não é mais o sujeito, é a marca de circunstância, é o advérbio de lugar, é onde o relógio está. Então, aí marca uma circunstância. Então, por causa de uma letra, mudou tudo. Deram 12 horas no relógio da sala, porque o sujeito aí são as horas, 12 horas. Não é 1 hora, são 12 horas. Como está pluralizado, logo o verbo tem de ser terceira pessoa do plural. Deram 12 horas. Agora, imagine você fazendo uma atividade rápida ou prestando um concurso. Olhando muito rápido, você fica sem entender. E se deu ou deram. E aí, nesse caso, deram 12 horas, porque no relógio da sala não é o sujeito, é o lugar onde o relógio está. Na próxima, no despertador soaram 18 horas neste instante. Eu tenho 2 marcas de circunstância aí. Eu tenho no despertador, que é o lugar,
E eu tenho neste instante, que também é uma circunstância, mas não de lugar, de tempo. Vou olhar para o sujeito. Quem é o sujeito? 18 horas. Não é 1 hora, são 18 horas. Logo, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do plural. 18 horas soaram no despertador neste instante, colocando na ordem direta, certo? Os verbos que não podem ter sujeito, chamados impessoais, são usados na terceira pessoa do singular. Chove bastante. Na B, venta muito, que é fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, os verbos têm de ficar na terceira pessoa do singular. Não pode pluralizar, a não ser que estejam em sentidos metafóricos. Nós veremos já a seguir. Aqui não. Choveu bastante. É chuva. Fenômeno da natureza. Terceira pessoa do singular. Venta muito. Como havia muitas pessoas, o verbo haver, quando ele está no sentido de existir, ele também vai ser um verbo impessoal e também ficará na terceira pessoa do singular. Você observa que se fosse como existiam muitas pessoas. Se eu colocar existir, vai ficar na terceira pessoa do plural, porque pessoas está pluralizado. Logo, o verbo estaria, se fosse existir, estaria na terceira pessoa do plural, como existiam muitas pessoas. Quando eu coloco o verbo haver, ele tem outros sentidos. Ele pode ter sentido de ocorrer, de acontecer, e ficar na terceira pessoa do plural, dependendo do sujeito. Neste caso, haver ele é impessoal, porque ele está no sentido de existir. Então, como havia muitas pessoas na fila, houve brigas e discussões. Observe que pessoas está no plural, mas o verbo haver fica na terceira do singular. Observe que são brigas e discussões, mas não há sujeito aí. Ele é inexistente. A oração aí, não, no caso, as orações, são duas orações. As orações aí, elas não possuem sujeitos. Aí só o verbo transitivo direto, só objeto direto. O sujeito, ele é inexistente. Eu tenho aí 2 verbos impessoais. O verbo haver com sentido de existir, havia muitas pessoas, existiam muitas pessoas, e haver também, houve brigas e discussões. Existiam brigas, no caso, existiram brigas e discussões. Então, verbo impessoal, terceira pessoa do singular, não vai para a terceira pessoa do plural. A não ser que, observe agora, alguns verbos rigorosamente impessoais são, no mais das vezes, usados em sentido figurado. Nesse caso, sofrem variação normal. Aquilo que eu disse para vocês. Estando de forma metafórica, ele vai pluralizar. Letra A, chovem asneiras na prova de português. Ah, meu Deus, logo de português. Mas, então, aí no caso, o sujeito, asneiras. Asneiras chovem na prova de português. Então, por isso que chovem estar no plural. Significa que foram muitas asneiras. Por isso, a terceira pessoa do plural. Na segunda, trovejavam de raiva os chefes da sessão. Aí, no caso, os chefes da sessão, o sujeito. E trovejar no sentido de estar embravecido, muito zangado, falando muito alto, com raiva. E aí é forma metafórica. E como está no plural os chefes da sessão, logo se ficará o verbo na terceira pessoa do plural, porque eles não estão com marcas de fenômeno da natureza, e sim com marcas de verbos em sentido figurado, ok? Então não são impessoais aí, diferente do anterior, do slide anterior, tá? Slide não, que nós estamos aqui em vídeo. Mania de ficar fazendo slide para aula, aí fica falando os slides. Não, pessoal. Eu falei agora há pouco que os verbos eles são impessoais quando indicam fenômeno da natureza. Nesse caso, eles não indicam fenômeno da natureza. Eles estão em sentido figurado. Continuando com o verbo impessoal, agora, se vierem acompanhados de verbo auxiliar, este fica ainda na terceira pessoa do singular. Então, não importa
Se ele vem o verbo auxiliar e o principal, mesmo que esteja junto numa locução verbal, ele vai continuar de forma sem pluralizar, de forma singular, se tiver no sentido de existir, tá? Observe aqui, deve chover bastante. Está fazendo invernos rigorosos no sul do Brasil. Inverno está no plural, mas o está fazendo continua no singular. Por quê? Fazer aí é no sentido impessoal, sentido de fenômeno da natureza, não no sentido de construir. Se eu disser, elas estão fazendo bolos, pluraliza. Ela está fazendo bolo, elas estão fazendo bolos ou bolo. Por quê? Aí, no caso, é no sentido de confeccionar, sentido de construir. Elas estão fazendo bolo. Então, como é no sentido de construir, vai ficar na terceira pessoa do plural, porque o pronome, pessoal do caso reto, elas, nesse caso aí, está na terceira pessoa do plural. Certo? Agora, se for sentido natureza, invernos rigorosos. O inverno faz alguma coisa? Como está fazendo? É fenômeno da natureza. Então, vai ficar de forma sem pluralização, de forma impessoal, ok? Então, está fazendo invernos rigorosos no sul do Brasil. E assim, como deve haver muitas pessoas na fila, pode haver brigas e discussões, mesmo tendo o verbo auxiliar, o deve, mas o haver aí está no sentido de existir. Então, ele continuará como o verbo impessoal. Mesmo estando o que vem posteriormente na terceira do plural, o verbo vai ficar na terceira do singular, porque não é sujeito, é objeto direto, ok? Então, como devem existir, aí no caso, como devem existir muitas pessoas, podem existir brigas e discussões. Haver está nesse sentido. Então, aí, haver, como deve haver muitas pessoas na fila, pode haver brigas e discussões. Impessoal, o verbo haver, mesmo acompanhado com o verbo auxiliar, porque aí indica o sentido de existir. E com o verbo transitivo, transitivo no caso direto, com essa partícula, o ser. O que é verbo transitivo direto? É aquele que ocorre um trânsito. E o que é isso? É aquele que pede um complemento verbal. Ele não se sustenta sozinho. Ele pede para que o complete. No caso, pede um complemento verbal. O transitivo direto pede um complemento verbal sem que haja necessidade da preposição. Então, aí, verbo transitivo direto mais se. Esse se é partícula passivadora ou pronome apassivador, com mais o sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que recebe a ação verbal. O verbo concorda normalmente com o sujeito. Vejamos os exemplos aí. Aluga-se automóvel. Eu tenho aí a voz passiva sintética. Quando eu passo para a voz passiva analítica, eu percebo que há uma pluralização ou não para o verbo, ficando na terceira do singular ou terceira do plural, dependendo aí do sujeito. O sujeito aí é automóvel, ele é o sujeito paciente, é aquele sujeito que recebe a ação verbal de ser alugado. Automóvel é alugado por alguém seria o agente da passiva. Então, aí eu tenho uma voz passiva sintética, por causa desse ser. Esse ser é chamado de partícula, no caso, chamada de partícula passivadora, ou chamado de pronome apassivador. Ok? Vendem-se bicicletas. Sujeito paciente. Quem recebe a ação verbal de ser vendida? As bicicletas, no caso, de serem vendidas. É ela que recebe a ação verbal, porque não é bicicleta. Vende-se bicicleta. A bicicleta receberia a ação verbal de ser vendida. Vendem-se bicicletas. As bicicletas recebem a ação verbal de serem vendidas por alguém. Tá? Então, aí, vendem-se bicicletas. Vende-se bicicletas. Sujeito paciente. Aqui,
não se cometem equívocos, nem se praticam malabarismos. Observem que os equívocos são cometidos por alguém aqui. Aqui marca circunstância, lugar. E os equívocos são cometidos por alguém. E, no caso aí, os malabarismos são praticados por alguém. Então, eu tenho aí como sujeito do verbo cometer equívocos, e equívocos, percebam, está na terceira pessoa do plural. Logo, cometem não pode ser comete. Aqui não se comete equívocos, mas cometem, porque equívocos, terceira pessoa plural, verbo cometer, terceira pessoa do plural. A mesma coisa, nem se praticam malabarismos. Malabarismos, a palavra você observa que está no plural. Logo, o verbo também tem de estar no plural. Terceira pessoa, plural, terceira pessoa, plural. Concordância verbal desses sujeitos que são pacientes. Não são sujeitos ativos, mas passivos. Pacientes, porque recebe a ação verbal. Agora, eu tenho que observar quando o verbo é transitivo indireto. Não, vamos ver daqui a pouco, mais à frente. Agora, quando o verbo é transitivo direto e indireto, que é isso? Há um trânsito de forma direta, complemento verbal sem pedir preposição, mas também há um trânsito de forma indireta, que pede preposição. Na forma indireta, com preposição, não pode passar, ter voz passiva sintética, nem analítica. Agora, se eu tenho o complemento verbal objeto direto, aí sim pode. Observe aí essa frase. Aqui não se dão aulas a estrangeiros. A estrangeiros, o verbo aí é transitivo direto e indireto. Pede um complemento verbal sem preposição, aulas, e pede um complemento verbal com preposição, estrangeiros. Então, aí são os estrangeiros. Por isso que esse A está sem acento grave, né? Não ocorre crase aí, A mais A. Primeiro porque, olha só, o A está no singular, é preposição pura. E depois, estrangeiro é uma palavra masculina. Os estrangeiros, né? O estrangeiro. Aí, no caso, os estrangeiros. Então, não há. E está dando um enfoque a esses estrangeiros. Então, preposição única. Aí, o objeto indireto. Por isso que o verbo é transitivo indireto. E ele é direto também, porque tem um complemento verbal que são as aulas. E aulas são dadas por alguém. Ou aula é dada por alguém. Aqui não se dá aula a estrangeiros, e como aulas, que é o sujeito, está no plural, eu tenho o verbo também na terceira pessoa do plural, certo? Dá-se aula, dão-se aulas. Nesta frase aí. Depois nós vamos ver também que quando você colocou uma placa na sua casa lá para dar aula, aí você coloca assim, dá-se aula, mesmo no singular, de forma correta. Dá-se aula de português. Mas você não vai dar uma aula só e pegar a plaquinha e jogar fora. Não é isso? Mas a concordância está correta. Dá-se aula. Aula é dada por alguém, mas uma aula e acabou? Não, você dá várias aulas. Então, dão-se aulas de português, porque aulas são dadas pela professora de português. Ok? E com o verbo transitivo indireto só, Norma? O que eu tenho? Eu aí não tenho voz passiva sintética. Eu não tenho partícula passivador ou pronome passivador. Esse C, ele é índice de indeterminação do sujeito. IIS, índice de indeterminação do sujeito. O que acontece aí? O sujeito é indeterminado. Eu não consigo passar, não tenho voz passiva, eu tenho um verbo na voz ativa com sujeito indeterminado. Logo, ele vai ficar na terceira do singular. Ele não pode ir para a terceira pessoa do plural. Verbo apenas transitivo indireto, como não pode ter sujeito paciente, fica sempre invariável, porque eu vou ter um sujeito indeterminado, não tem um sujeito paciente. Precisa-se de empregado. Precisa-se de empregados. Vai continuar aí invariável. Empregados
estando no plural, mas precisa vai ficar na terceira pessoa do singular. É invariável. Sempre norma. Sim, verbo transitivo indireto não tem, não passa para voz passiva, sintética nem analítica. E aí, os rapazes chegaram. Eu tenho sujeito. Quem chegou? Os rapazes. Os rapazes chegaram. Concordância corretíssima. Trata-se de estudante. Concordância corretíssima. Porque esse se não é pronome passivador. Esse se, trata-se, se é índice de determinação do sujeito. Por quê? Porque aí eu não tenho voz passiva sintética nem analítica, nada. Eu tenho um verbo na voz ativa. E como eu não passo para passivo, eu tenho nesse sentido aí um sujeito. Seria só trata-se de estudante, sujeito indeterminado. Entretanto, olhando o contexto, os rapazes chegaram. Trata-se de estudante. Quem são os estudantes? Rapaz, aí é uma outra análise que nós vamos fazer. Porque o se ele tende a tratar a indeterminação do sujeito. Só que aí eu tenho duas orações. Aí nós vamos por pelo anteposto, nós perceberemos quem é o sujeito. Ok? Mas, quando eu tenho o verbo transitivo indireto, quem trata, trata de alguma coisa. Trata disso. Observe que aí eu tenho de. Precisa-se de preposição. O verbo transitivo indireto, ele pede um objeto indireto com a presença da preposição. Ele exige a presença da preposição. Não dá para colocar, você precisa empregados? Você precisa empregados? Você entende, mas está faltando alguma coisinha aí. É a preposição que ajuda a fazer essa ligação. Por isso é que é transitivo indireto, porque o verbo não vai direto para o núcleo do objeto, mas ele passa por alguém, e esse alguém, né, essa alguma coisa, é a preposição. Tá? Então, trata-se de estudantes, trata no singular, precisa-se no singular. E com o nome coletivo, como nós cometemos equívocos na fala, erros na escrita, com um coletivo, nome coletivo. Porque você pensa, já ouvi muito, pessoal, você não está pensando em uma pessoa, mas você está pensando em várias pessoas. Então, como você está pensando em várias pessoas, a tendência é você colocar o verbo no plural. Eu já ouvi pessoas colocando, o pessoal chegaram. Mas por que coloca o pessoal chegaram? Está incorreto na escrita, né? É incorreto. Na fala você até entende, você deixa passar. Mas pessoal está no singular. É um núcleo e no singular. Então o verbo tem que ficar no singular e não no plural. Aqui, ó. O pessoal ainda não chegou. Eu não posso colocar chegaram. Mesmo pessoal pensando em várias pessoas. Mas aí, pessoal, é o núcleo desse sujeito, singular. A turma não gostou disso. Turma são vários alunos, mas esse está no singular. Então, o verbo precisa estar no singular. Gostou. Agora, nesta aqui, né, nós vamos ver já pela concordância atrativa. Mas cuidado, a tendência na norma, nós vamos ver no exercício, na norma culta, aspas, ou padrão, é você primar pelo núcleo do sujeito, não pela especificidade, pelo aquilo que está sendo especificado, mas pelo núcleo. Um bando de cafajestes depredou a casa. Norma não é depredaram a casa, núcleo aí é bando. O sujeito, né, o núcleo do sujeito, bando. De cafajestes, está com a preposição aí, de. Eu não tenho um sujeito iniciado por uma preposição. E neste caso aí, quem depredou a casa foi o bando. Bando de quê? De adolescentes, de garotos, de crianças, de adultos, de cafajestes. Então deve ficar no singular. É interessante observarmos quando esse coletivo está ligado a número. Olha só, R$1 milhão foi gasto. Você pensa, 1 milhão é muita coisa, né? Então, 1 milhão é muito, então vai pluralizar. Não, continua no singular. R$1 milhão foi gasto, a não ser que eu coloque de forma específica outro valor ao lado.
Caso contrário, não. 1,5 milhão vai continuar no singular. 1,5 milhão de reais foi gasto. Observa agora, entrou 500. Aí sim que vai pluralizar. 1.500.000 de reais foram gastos. Então, aí no caso, eu tenho o 500, que vai trazer vamos dizer assim, nessa concordância, uma especificação marcada para a pluralização. 1 milhão de reais foi gasto. Agora, 1.500.000 de reais foram gastos, porque houve uma quantia especificada, não meio como numeral fracionário, numeral fracionário e milhão numeral coletivo. Milhão é numeral coletivo e meio numeral fracionário. Então, aí no caso, vai ficar no singular, a não ser que eu coloque uma quantia de forma especificada. 1 tonelada, mesma coisa. Tonelada você pensa em muitos quilos, mas vai continuar no singular. 1 tonelada de grãos foi perdida. 1,5 tonelada de grãos foi perdida. Agora, 1,2 tonelada quilos de grãos foram perdidos. É a mesma coisa. Tonelada é coletivo. Meia, né, meia, de acordo, é numeral, ele varia, ele flexiona de acordo com o que vier colocado. Milhão é masculino, então meio. Tonelada, feminino, então meia. Então, como é numeral, faz parte de uma classe de palavra variável, ele vai ter a concordância feminino e masculino. Ok? Mas aí vai marcar uma forma fracionária, então logo vai ficar no singular. Quando eu coloco a quantia especificada, eu tenho, nesse caso, a terceira pessoa do plural. Ok, pessoal? Então, 1 tonelada e 200 quilos de grãos foram perdidos por causa do 200 que foi especificado. Em relação ao coletivo, e colocando o pronome relativo, muda um pouquinho. Quando um coletivo seguido de nome no plural antecede o pronome relativo que, faculta-se a concordância com o coletivo ou com o nome. Faculta quer dizer, tanto faz você colocar com o coletivo ou com o nome, que é o que vai especificar. Observe a letra A. O diretor fez referência à série de irregularidades que aconteceu ou aconteceram ali. Aí eu tenho o diretor, o sujeito, fez. É um verbo transitivo direto, pede um complemento verbal, sem preposição, que é referência. Só que referência é um nome, é um substantivo abstrato, que pede um complemento. Referência a quê? Pede o complemento. E o complemento está aí, a série de irregularidades. Quando eu ponho o pronome relativo, que ele tanto pode concordar com série e ficar no singular, aconteceu, série, aconteceu, como pode também concordar com irregularidades. Irregularidades aconteceram. Então, pessoal, quando tem, neste caso, você pôs o pronome relativo, você pode fazer uma concordância com, no caso aí, série, e ficando na terceira do singular, ou irregularidades, que está no plural, terceira do plural, verbo terceira do plural. Então, está correto dizendo, quando você diz aqui, o diretor fez referência à série de irregularidades que aconteceu ali, ou o diretor fez referência à série de irregularidades que aconteceram ali. Na letra B, eu tenho como coletivo bando. Bando, você pensa logo uma porção de coisas. Porção de aves, porção de muita. No caso aí, com esse conjunto, com várias espécies. Agora, observe. Foi um bando de cafajeste que apareceu o pronome relativo. Se aparece o pronome relativo, tanto pode concordar com bando, ficando no singular. Foi um bando de cafajeste que depredou a casa. Como também você pode fazer com a concordância atrativa, mas porque você colocou o pronome relativo. E o pronome relativo é aquele que faz referência ao seu antecedente. Então, aí, também correto. Foi um bando de cafajestes que depredaram a casa.
E na letra C, ninguém sabia dar resposta a uma série de perguntas. Então, eu tenho o verbo saber dar isso a alguém, a alguma coisa. Então, ninguém sabia dar algo, resposta. A alguma coisa, a quem? A uma série de perguntas. Apareceu o pronome relativo. Então, esse que pode concordar com resposta. Ninguém sabia dar resposta a uma série de perguntas que foi feita. Ou eu faço a concordância com perguntas. Eu coloquei resposta, né? Ninguém sabia dar resposta a uma série de perguntas que foi feita. Eu coloquei resposta, pessoal, não. Dar alguma coisa, dar isso, resposta. Agora, esse que está se referindo ou a série ou a perguntas. Mas está correto. Ninguém, sujeito simples, não é indeterminado, porque ele está presente. Ninguém sabia dar algo, que é resposta a alguma coisa. Só repetindo, que eu troquei não, mas eu falei muito rápido. Dar a alguma coisa, a alguém, a uma série de perguntas, apareceu o pronome relativo. Esse que vai concordar com série, ficando no singular. A uma série de perguntas que foi feita, porque está concordando com série. Ou vai concordar com perguntas, a uma série de perguntas que foram feitas, porque vai concordar com perguntas. Ok? Desculpe-me, eu só repeti a anterior, eu sou um pouquinho rouca, vocês estão observando, né? Alergia. Fui tomar um mingau de milho, olha só, tô rouca. Vamos, agora é a última, tá? A 7ª e nós vamos para o exercício. Vamos para o exercício? Eu ia dizendo que tinha mais uma questão, mas eu dividi, eu disse, olha, vamos para mais uma e depois a atividade. Já está direto na atividade, porque há muitas dificuldades para a concordância. E nós vamos dividir a aula de concordância em 2 ou 3, ok? Porque aí nós vamos trabalhar ainda com outros verbos que nos colocam em dificuldade. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi cortar. Então, já vamos para a atividade com esses verbos e semana que vem nós ainda vamos continuar trabalhando concordância verbal. Vamos lá. Deixe tudo de acordo com a norma culta. Está entre aspas, norma padrão, porque é muito complicado nós observarmos essa coisa de culta, tá? Porque na fala há essa forma coloquial de se colocar, que ocorrendo comunicação, ela está correta. A fala de um usuário da sua própria língua materna não pode estar errada, mas na escrita, sim. Por que na escrita está incorreta? Por causa da erudição. É algo erudito, é padronizado, há um acordo ortográfico, há a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, que rege essas normas gramaticais. Então, na escrita, torna-se erro, mas na fala, não, porque a fala de uma pessoa que nasceu aqui não pode estar errada a partir do momento que você compreendeu o que ela está dizendo. Agora, na escrita, vamos perceber essa padronização, então vai ocorrer erro. Deixe tudo de acordo, de forma correta na escrita. Sobrou muito doce na festa, mas sanduíches não sobrou nenhum. Está correto? Nesse exercício não vai ser possível dar tempo para que vocês façam, porque não é uma live ali, né, ao vivo e em cores. Eu estou fazendo e vocês vão assistir em outro momento. Então, eu já vou respondendo. E você, ao ler, você já vai fazendo a sua correção. Combinado? Então, não sobrou muito doce na festa, mas sanduíches não sobraram. Então, no caso, sobrou está correto. É em relação a doce. Agora, sobrou para sanduíche, está incorreto. Por quê? Porque em relação a sanduíches e ele está no plural. Então, não pode ser sobrou terceira pessoa do singular. Tem de estar na terceira pessoa do plural. Sobraram. Sanduíches não sobraram. A segunda, choveu garrafas na cabeça do árbitro. Aliás, estava chovendo até pilhas de rádio. Chover é verbo que indica fenômeno da natureza, certo?
então ele é impessoal. Ele tem de ficar na terceira pessoa do singular. Mas aí indica fenômeno da natureza? Não. Ele está de forma, em forma metafórica. Ele está no sentido figurado. Então, não. Então, eu tenho que fazer a concordância. Choveram garrafas, e garrafas choveram. Então, garrafas no plural, choveu também no plural. Choveram garrafas na cabeça do árbitro. Aliás, estavam chovendo até pilhas. Pilhas está no plural. Então, pilhas de rádio também estavam chovendo na cabeça desse pobre coitado do árbitro. Ok? 3. Deu 10 horas o relógio da matriz. Relógio não dá nada, ele não é pessoa, não tem a mãozinha lá para dar algo, mas é em sentido figurado. Quando vocês deram 3 horas, tenho que ir embora, né? Então, aí tem o relógio. Cuidado, que, se eu colocar um N, deixa de ser sujeito para ser circunstância de lugar e não pluraliza. Aí, no caso, o relógio da matriz, no caso, o relógio singular, o relógio da matriz, sujeito. Núcleo, relógio, singular. Então, o verbo está correto, no singular. Mas norma, 10 está no plural. Quando o verbo estar anteposto ao numeral ou a um substantivo plural, traz essa dificuldade. E nós, brasileiros, temos a tendência de colocar no singular. Mas aí está no singular. Por quê? E de forma correta. Porque está na ordem inversa o sujeito. Ele não está, o relógio da matriz deu 10 horas. E sim, ele está lá no final, de forma inversa. Então, deu 10 horas. Mesmo 10 não é deu 1 hora, deram 10 horas. Mas eu tenho sujeito na frase. Relógio. É ele que deu, então está no singular. Mas no meu, deu 11 horas. Aí não. Aí está incorreto. Mas no meu já deram 11 horas. Porque sai, no caso, 11 horas deram. Então, para horas em relação ao relógio, o relógio deu 10 horas. Mas no meu, já deram no meu, olha o no. Marca a circunstância de onde o relógio está no pulso e deram 11 horas. Bateu agora mesmo 2 horas. O que será que bateu? Ou será que bateu meio-dia? Observe que bateu agora mesmo 2 horas. 2 horas aí que é o agente, que é o sujeito. Então, 2 horas representa o sujeito nessa frase. Então, no caso, bateram 2 horas. Agora mesmo, 2 horas. Então, no caso, 2 horas bateram. Ok? Então, bateu, incorreto. Bateram 2 horas. Ou será que bateu meio-dia? Aí, correto. Meio-dia. Não tem pluralização. Então, bateram e bateu. Concordância com 2 horas, concordância com meio-dia. 5. No circo faltou palhaços, mas sobrou emoções. Errado nas duas orações. Eu tenho aí um período composto por coordenação. Primeira, a oração sindética, assindética, a segunda, sindética adversativa. Então, esse mas aí, indicando uma oposição. Faltou estar para palhaços, porque não é o circo, é no circo. No circo marca circunstância de lugar. Então, no circo faltaram palhaços, mas sobraram emoções. Concordando, faltar com palhaços, palhaços plural, faltar terceira pessoa do plural. Sobrou, tá para emoção, emoções plural, sobrou também tem de estar no plural. 6. Não deve existir ciúmes. Cuidado com aí, se for haver é impessoal. Não deve haver ciúmes. Correto. Não deve haver ciúmes em um relacionamento sincero e sadio. Deve haver. Não tem plural, mesmo ciúmes estando no plural. Agora aí está existir. Então tem de pluralizar. Devem existir ciúmes. E não deve existir. E a última,
Faz 10 dias que não durmo direito. Norma, deve ser fazem 10 dias, porque não é faz um dia, fazem 10 dias. Deve ser plural. Não, não pode, porque não é no sentido de construir. É no sentido do fenômeno da natureza. O verbo fazer aí, ele é impessoal. O que significa isso? Ele vai permanecer na terceira pessoa do singular, independente, de forma independente ou independentemente de quem esteja posteriormente. Se fosse faz um dia que não durmo direito, o verbo fazer continuaria. Faz um dia, um. Mas eu tenho 10, o verbo fazer também fica no singular. Faz 10 dias que não durmo direito, porque eu não construo o dia. Agora, se for no sentido de construir, aí a concordância, singular ou plural. Últimas frases. Último exercício que vai até o 10. Fica aí comigo. E quem está aí, está gostando do vídeo, está gostando desse meu empenho de explicar a concordância verbal para vocês, dá um like, não vai te custar nada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para que o YouTube possa te avisar de outros vídeos que eu coloco. Eu coloco semana sim, semana não. Tem semana que eu coloco para o passeio e tem semana que eu coloco para gramática. Semana passada eu coloquei um passeio em Coroa Grande, não sei se vocês viram. Essa semana eu estou com a gramática. Então, se ficou até aí, dá um trabalho, gravar e editar vídeo, se inscreve e deixa aí o teu like. Vamos para as últimas frases? Aqui nas últimas frases, haviam vários passageiros feridos. O que você acha? Havia está no sentido de existir? Se estivesse, existia, seria. Existiam vários passageiros feridos. Como estar a ver no sentido de existir, ele tem de ficar no singular. Então, o correto é escrever havia vários passageiros feridos. Reforma-se colchões velhos e prega-se botões. Eu tenho partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho partícula passivadora, não tenho preposição aí. Observe. E aí eu tenho uma voz passiva sintética. Colchões são reformados por alguém. Botões são pregados por alguém. Então aí eu tenho que tem que ocorrer a concordância. Reforma-se colchão, reformam-se colchões. Prega-se botão, pregam-se botões. Então está incorreta. Seria reformam-se e pregam-se. E a última, necessitam-se de bons profissionais de venda. Tenho preposição de, então o verbo é transitivo indireto. Então não há voz passiva sintética aí. Logo, esse ser não é pronome apassivador, ou chamado também de partícula passivadora, chamada, de partícula apassivadora. Mas de verbo transitivo indireto, e esse ser chamado de indeterminação do sujeito. Então, aí, se fosse, necessita-se de bom profissional de venda, e no plural continua do mesmo jeito. Não pode pluralizar. Tem de ficar, obrigatoriamente, na terceira pessoa do singular. Tem de ficar, necessita-se de bons profissionais de venda, porque você não consegue passar para a voz passiva analítica. Você não diz de bons profissionais de venda são necessitados por alguém. Não tem como, não dá. Então, aí, no caso, eu tenho um sujeito indeterminado, que o C diz para mim que há uma indeterminação do sujeito. Então, eu tenho necessita-se de bons profissionais de venda. Nesse caso, vai ficar na terceira pessoa do singular. Ok? Pessoal, chegamos ao final do vídeo. E peço desculpas a vocês pela minha rouquidão, tá? É crise alérgica. Volto a dizer, eu como alguma coisa e a crise alérgica me pega e eu fico com a voz mais afanhosa. Então, desculpa aí, tá, pessoal? Mas eu acho que deu para entender bem. Pelo menos eu me esforcei, falei bem alto para que vocês pudessem me ouvir.
aula que vem eu vou continuar com concordância, porque é algo que cai muito em concurso e nós usamos na fala o tempo todo, né? Então, é interessante retornarmos com outros verbos fazendo concordância verbal. Certo? Ok? Eu gosto muito dessa função fática. Vocês já observaram é minha marca. Função fática. Certo? Ok? Então, olha, um bom final de semana para vocês. E já terminando a semana, não. Hoje é terça-feira. É porque sempre eu guardo na sexta, eu gravo na sexta, né? Eu sempre estou gravando vídeo na sexta-feira. Aí desejo um bom final de semana para vocês. Mas agora eu não posso desejar bom final de semana, porque ainda tem para trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, semana toda. Então, eu desejo uma ótima semana para vocês. Que amanhã é terça-feira, praticamente começamos a semana agora de trabalho, tá? Então, boa semana. Fica comigo. Semana que vem estamos aí com concordância verbal novamente. Um beijo e muito grata por vocês terem ficado até o momento. Tchau!